Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de processo civil aqui do nosso canal. Nós agora vamos dar continuidade ao estudo da apelação, ok? E nesse vídeo eu quero tratar com você sobre o processamento da apelação quando ela chega no respectivo tribunal, ok? E também as especificidades relativas ao efeito suspensivo da apelação, tá bom? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, até aqui nós sabemos o seguinte. Teve uma sentença desfavorável proferida contra mim, tudo bem? E eu resolvi apelar dessa sentença. O recurso de apelação, nós já vimos, já sabemos que ele tem que ser interposto no órgão a quo, ou seja, tem que ser interposto perante o juízo que proferiu a decisão, que proferiu a sentença. No nosso caso, né, o mais comum é que essa apelação seja interposta no primeiro grau. O primeiro grau será responsável por realizar apenas o processamento do recurso, não havendo mais juízo de admissibilidade no primeiro grau. Agora, com o novo CPC, o juízo de admissibilidade é feito apenas no tribunal, tudo bem? Lá no segundo grau de jurisdição. Pois muito bem, e aí? Eu entrei com o recurso de apelação e a minha apelação chegou agora ao tribunal, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal. E aí? Bom, o recurso ele vai ser distribuído para um desembargador, ok? Esse desembargador, portanto, ele será o chamado relator do recurso, tudo bem? O relator, quando põe as mãos no recurso pela primeira vez, o que ele tem que fazer? Né? O que esse relator ele analisa? Nós sabemos que os tribunais eles são compostos de órgãos fracionários, que são as câmaras, né, ou turmas. A nomenclatura varia, né? No TJ, geralmente utiliza-se a nomenclatura câmara, tá? Mas turma também, o Supremo Tribunal Federal tem turmas, o STJ tem turmas, enfim, são os órgãos fracionários. O meu recurso de apelação, ele vai ser julgado por um órgão fracionário, por uma turma ou por uma câmara. Só que o relator, ele funciona como uma espécie de porta-voz desse órgão colegiado. Então, às vezes, o meu recurso, ele chega para o relator e, às vezes, nós vamos ver daqui a pouco como isso acontece, talvez o meu recurso nem vá para a turma ou para a câmara, talvez ele nem chegue aí para o órgão fracionário. Todavia, se a minha apelação estiver em ordem, o que esse relator vai fazer? Ele vai elaborar o seu voto e vai remeter o recurso de apelação para a turma ou para a câmara para que o julgamento do recurso seja feito pelo órgão fracionário, tá? Então, resumindo, qual que é o caminho natural do recurso? Ele chega para o relator elabora o seu voto em relação ao recurso, dar provimento ou não ao recurso, e depois encaminha o recurso de apelação para a Câmara ou para a turma para o julgamento colegiado. Só que eu quero fazer a leitura com você do artigo 1011 do CPC. Vem aqui comigo para a tela. Então, olha só. Olha o que diz o artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator... Então veja, foi aquilo que eu disse para você, né? O recurso de apelação, ele chega no tribunal e ele é distribuído para um desembargador relator. Quando o relator põe as mãos no recurso, o que ele deve fazer? Vamos lá. Inciso 1. Decidir o recurso monocraticamente. Então olha só, no inciso 1, o que o relator pode fazer? Ele pode monocraticamente, ou seja, sozinho, sem levar o recurso para a Câmara ou para a turma, ele pode decidir o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos 3, 4 e 5.
Então, olha só, essa decisão monocrática do relator, ela poderá acontecer nas hipóteses do artigo 932, incisos 3, 4 e 5. Tudo bem? Então, volta aqui comigo. Então, imagine que eu sou o relator. O que eu posso fazer? Se você for no 932 do Código de Processo Civil, inciso 3, por esse dispositivo, o relator ele tem poderes para sozinho realizar o juízo de admissibilidade do recurso. Então eu recebo um recurso de apelação e eu sozinho, monocraticamente, eu analiso tempestividade, preparo, legitimidade, interesse, eu analiso todos os pressupostos recursais. Tudo bem? E aí eu vejo, se por um acaso os pressupostos estiverem ok, eu elaboro o meu voto e mando para a Câmara ou para a turma. Se eu perceber que os pressupostos não estão presentes, o recurso é deserto, ou então não teve tempestividade, eu mesmo, sozinho, nego provimento, eu nego conhecimento ao recurso. Eu não conheço do recurso. E aí esse recurso nem vai para a Câmara, nem vai para a turma para ter o julgamento do mérito. Eu, relator, monocraticamente não conheci do recurso, por falta de algum pressuposto. Isso é possível graças ao 932, inciso 3. Professor, só que o 1011, inciso 1, que é o que nós estamos estudando agora, diz que o relator também pode monocraticamente decidir o recurso nas hipóteses do 932, incisos 4 e 5. Pois é, essas hipóteses do inciso 4 e do inciso 5, infelizmente, a gente não pode detalhar agora. Por quê? Porque são hipóteses que dizem respeito ao sistema de precedentes do novo CPC. Incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, enfim, que vai ser objeto de uma outra playlist aqui do nosso canal, tudo bem? Mas que, por enquanto, não dá pra gente detalhar. O que você precisa saber é o seguinte: o relator ele só poderá decidir monocraticamente se estiver presente uma das hipóteses do 932, incisos 3, 4 e 5. Ok? Para complementar a leitura, volta aqui comigo. Olha só o que diz o inciso 2. Se não for caso de decisão monocrática, ou seja, se o desembargador, se o relator verifica que não é caso do 932, incisos 3, 4 e 5, o que ele faz? Elabora o seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Ele elabora o voto e manda o recurso para a turma ou a Câmara, ok? Para haver aí o julgamento colegiado do recurso. Tudo bem? Então você percebe que pelo artigo 1011, né, nós temos alguns poderes do relator, mas eu digo a vocês já de antemão, o processamento natural do recurso de apelação é que ele vá para o órgão colegiado, ok? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar que o relator monocraticamente fez o juízo de admissibilidade do recurso, analisou o juízo de admissibilidade e não conheceu do recurso, porque ele entendeu que o recurso era intempestivo, por exemplo. Veja, contra essa decisão monocrática do relator, cabe algum tipo de recurso? Resposta: cabe. Cabe o recurso de agravo interno, que é o próximo recurso que nós vamos tratar na sequência aqui da nossa playlist. Tudo bem? No recurso de agravo interno, aí vai tentar ser revertida essa decisão. Professor, uma outra pergunta. Tudo bem, o relator, ele pode realizar o juízo de admissibilidade do recurso monocraticamente, conforme a gente acabou de ver. Mas esse juízo de admissibilidade, ele não poderia ser feito pela própria Câmara ou pela própria turma? Não poderia o juízo de admissibilidade ser feito pelo órgão colegiado, ao invés de monocraticamente pelo relator? Resposta: sim.
o Código de Processo Civil não proíbe isso, tá? Às vezes, pode ser que o relator ele fale, não, eu prefiro deixar para fazer o juízo de admissibilidade do recurso na Câmara, na turma. Tudo bem, não tem problema nenhum. É que o que acontece? Às vezes você tem recursos flagrantemente intempestivos, ou sem legitimidade, ou sem interesse. Então, nesses casos muito gritantes, não faria sentido você movimentar todo o órgão colegiado só para fazer esse juízo de admissibilidade. O próprio relator se encarrega de peneirar esse recurso com base aqui no 1011, inciso 1, combinado com o 932, inciso 3 do CPC. Tudo bem? Bom, visto então o artigo 1011, visto como que a apelação é tratada, eu quero falar agora sobre o efeito suspensivo da apelação. Meus amigos, veja, a apelação, ela destoa da regra geral que nós trabalhamos na teoria geral dos recursos. Porque na teoria geral dos recursos eu expliquei para você que, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo no novo CPC. Só que a exceção a essa regra é o próprio recurso de apelação. Vem aqui comigo para a tela fazer a leitura do próximo dispositivo. Olha só o que diz, na sequência, o artigo 1012 do CPC. A apelação terá efeito suspensivo. Veja, o caput do 1012, ele já é a exceção da regra. Porque a apelação é um recurso que naturalmente tem efeito suspensivo. Então veja, naturalmente, quando eu entro com um recurso de apelação, eu não preciso pedir para o juiz, eu não preciso pedir para o relator o efeito suspensivo. Porque o efeito suspensivo, ele já é natural do recurso de apelação. Tudo bem? Só que você tem que tomar um cuidado terrível com o parágrafo 1º do 1012. Porque o parágrafo 1º do 1012 vai dizer o seguinte, olha, nesses casos que eu vou apresentar agora, a apelação não terá efeito suspensivo. Então olha só que o parágrafo 1º, ele é campeão de provas. Quando cai questão de apelação, parágrafo 1º sempre está na jogada. Porque ele traz aquelas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. E aí, por via de consequência, não tendo efeito suspensivo, eu já posso começar a cumprir provisoriamente a sentença. Vem aqui para a gente fazer a leitura. Então, olha só. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que... Então, fazendo a leitura com outras palavras, nesses casos não vai haver efeito suspensivo da apelação. Vamos lá. Inciso 1. Ação que homologa a divisão ou demarcação de terras. 2. Condena a pagar alimentos. Essa é a hipótese que todo mundo lembra, né? 3. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. E 6. Decreta a interdição. Portanto, essa listinha você tem que conhecer para a tua prova. São as hipóteses em que o recurso de apelação não terá efeito suspensivo naturalmente. Então vamos pegar, só para a título de exemplo, uma ação de alimentos, para ficar mais fácil a visualização. Então imagina que o meu filho ingressa contra mim com uma ação de alimentos. Tudo bem? E na sentença, o juiz me condena a pagar R$1.000 por mês a título de pensão alimentícia, por exemplo. Veja, nesse caso, o juiz publicou a sentença, eu já tenho que começar a pagar. Ah, mas eu vou entrar com um recurso de apelação porque eu achei o valor muito alto, incompatível com a minha renda e eu preciso diminuir esse valor. Tudo bem, apele, mas enquanto o teu recurso de apelação não for julgado,
vá pagando os R$ 1.000 que o juiz te condenou na sentença. Percebe? Ah, mas e se o recurso demorar 6 meses para ser julgado? Paciência. Então, em 6 meses, vá pagando conforme foi determinado na sentença. Percebe? Só que, perceba, é claro que eu posso pedir um efeito suspensivo nesse caso. Aqui, veja, como a apelação não tem efeito suspensivo, eu, se quiser, poderei pedir a concessão de efeito suspensivo. Vem comigo para a leitura do parágrafo 2º. Dá uma olhada. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Tudo bem, aqui esse parágrafo 2º, o que ele está dizendo é o seguinte: depois aí da publicação da sentença, você pode ir cumprindo provisoriamente a decisão conforme nós já havíamos conversado. Só que você percebe o seguinte: se eu necessitar, o que eu posso fazer? Eu faço um pedido de efeito suspensivo. Porque como eu estou numa hipótese do parágrafo 1º, não tenho efeito suspensivo naturalmente, então eu vou ter que pedir. Só que quando eu pedir esse efeito suspensivo, eu vou ter que comprovar requisitos. Professor, que requisitos? Requisitos trazidos pelo artigo 1012, parágrafo 4º do CPC. O 1012, parágrafo 4º do CPC, diz o seguinte: se você fizer o pedido de efeito suspensivo, você vai ter que demonstrar o seguinte: probabilidade de provimento do teu recurso, ou seja, você vai ter que mostrar, comprovar que existe uma boa probabilidade do tribunal dar provimento ao teu recurso e mudar a decisão, ou, perceba que aqui, é ou, porque não se tratam de requisitos cumulativos, tudo bem? Você faz uma relevante fundamentação, e prova um risco de dano grave ou de difícil reparação. Então perceba, eu tenho aqui duas possibilidades. Ou eu comprovo que existe uma grande probabilidade de dar provimento ao meu recurso e alterar a decisão, ou eu coloco um fundamento relevante somado a um risco de dano grave ou de difícil reparação. Sobre essa segunda possibilidade, vem aqui comigo. Imagina o seguinte: imagina que o juiz ele arbitrou para mim um valor de alimentos muito alto. O meu salário é de R$ 1.200 por mês. E o juiz arbitrou 1.000 de alimentos. Então é claro que nesse caso não foi observado o princípio da proporcionalidade no momento da fixação dos alimentos. Então o que eu comprovo? Eu falo, olha, ô tribunal, eu preciso que vocês modifiquem essa decisão, porque se eu pagar esses alimentos, esses R$ 1.000 de alimentos, eu não vou ter como comer, eu não vou ter como me transportar, eu não vou ter como morar o restante do mês. Porque eu ganho 1.200, o juiz arbitrou os alimentos em 1.000, então está um valor muito acima das minhas possibilidades. Se vocês não mudarem a decisão, eu vou ter um risco de um dano muito grave,
ou de difícil reparação. As minhas contas vão atrasar, eu posso acabar sendo despejado, não vou ter como pagar aluguel, enfim. Então, o 1012, parágrafo 4º, ele é camarada, porque ele diz, ó, no parágrafo 1º, que a gente acabou de estudar, se você tiver numa situação daquela, o código, o próprio código, retira o efeito suspensivo da apelação. E conforme a gente viu, o beneficiado com a decisão já pode começar o cumprimento provisório. Só que aí o que acontece? Existem situações em que eu vou poder pedir o efeito suspensivo naqueles casos, se eu conseguir demonstrar uma dessas situações. Ou que o meu recurso tem uma alta probabilidade de ser julgado procedente, ou eu fundamento de forma relevante que eu vou sofrer um risco de dano, um risco de dano grave ou difícil reparação. Tudo bem? Com isso, a gente encerra esse vídeo, né? Ele ficou um pouquinho mais longo, peço perdão, mas pelo menos a gente não fica fatiando as ideias. Então nós tratamos aqui sobre a apelação e as posturas do relator, lá no respectivo tribunal, e as peculiaridades no tocante ao efeito suspensivo da apelação. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.